Olá, pessoal, um prazer, uma alegria muito grande estarmos aqui, dando início hoje a esse curso de Direito Família e de Direito Sucessório. É com muita alegria, é com muito prazer que aqui estou, porque realmente nós vamos tratar de uma das matérias mais interessantes disciplinadas no direito civil. Mas antes de qualquer coisa, eu já preciso adverti-los, dizendo que nós, para compreendermos essa nova concepção do direito de família, mais do que nunca, precisaremos ter muita coragem sim, para vencermos os nossos preconceitos, para quebrar as nossas hipocrisias, porque talvez nenhum outro ramo do direito tivesse sido tão sensível às mutações sociais como aconteceu aqui com o direito de família. Talvez nenhuma outra matéria tratada no direito civil tivesse sofrido uma evolução legislativa tão grande. Eu até costumo dizer que, com certeza, as minhas aulas de direito de família hoje não são as mesmas de outrora. Tive que me adaptar, tive que evoluir juridicamente, exatamente para conseguir essa nova visão, essa nova roupagem para o nosso tema. Só para se ter uma ideia, na versão original do Código Civil de 1916, a única maneira pela qual as pessoas podiam constituir uma família legítima era pelo vínculo matrimonial. Só com o casamento que nós tínhamos a família legítima protegida pelo Estado. E tanto assim era verdade que todas as vezes que o legislador fosse se referir a outras uniões surgidas às margens do casamento, a outras uniões extramatrimoniais, era para punir, era para discriminar ou até para negar qualquer tipo de proteção. Percebam, os filhos, eles só eram considerados legítimos quando tivessem sido concebidos na constância do casamento. Porque os filhos havidos como fora do casamento eram considerados ilegítimos e nós não poupávamos adjetivos para discriminá-los, denominando-os de bastardos, incestuosos, adulterinos, espúrios, enfim. Vejam que a única forma das pessoas constituírem essa família legítima protegida pelo Estado era a partir do vínculo matrimonial através de um casamento. Mas foi com a Constituição de 1988 que nós acabamos espancando anos e anos de preconceito e hipocrisia. Isto porque a Constituição de 1988 emprestou juridicidade a outros modelos de arranjos familiares. Através da Constituição de 1988, nós passamos a reconhecer como entidades familiares não só as uniões decorrentes do casamento, mas também a união estável, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas de sexos diferentes que tivessem o objetivo de constituir uma família, e ainda fizemos ali menção à denominada família monoparental, que é aquela que se constitui entre um dos pais e a sua prole, um dos pais e
os seus filhos. Então, vejam, percebam que antes família só se constituía pelo casamento. Mas a partir da Constituição de 1988, nós passamos a caracterizá-la também numa união estável e na chamada família monoparental. De fato, com a Constituição de 1988, nós já sentimos, nós já percebemos uma grande evolução no direito de família. Ao admitirmos, ao reconhecermos esses outros modelos de entidades familiares, nós já avançamos por demais. Mas realmente, nós não estamos nunca satisfeitos com aquilo que temos. Sempre estamos em busca incessante de algo mais. E muito embora já tivéssemos evoluído por demais, imediatamente surgiu uma discussão. Se aquele rol trazido pela Constituição de 1988 seria taxativo ou se seria ele meramente exemplificativo. Assim, nós só teríamos famílias legítimas quando constituídas pelo casamento, quando caracterizada união estável e na denominada família monoparental, ou poderíamos ter outros arranjos familiares que não apenas aqueles três. Por que da relevância da discussão? Porque desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a família ela tem sido cantada e decantada como sendo a base da sociedade, digna e merecedora de proteção especial do Estado. Já se recomendava há muitos anos que o Estado protegesse as famílias. Ora, se nós vamos precisar proteger as famílias, antes de qualquer coisa, nós haveremos de saber caracterizá-la. Até para saber quem vai merecer o nosso respeito, quem vai merecer a nossa proteção. O que é família para ser protegida pelo Estado? E sem sombra de dúvidas, na atualidade, a melhor definição do que vem a ser família foi dada pela desembargadora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul. Para Maria Berenice, a família pode ser conceituada como sendo uma relação intersubjetiva, desprovida de personalidade, formada exatamente pela união de pessoas que se vinculam umas às outras por laços de consanguinidade, afinidade e, sobretudo, afetividade. Repetindo para aqueles que quiserem anotar. Família é uma relação intersubjetiva. Relação intersubjetiva, desprovida de personalidade, constituída pela união de pessoas que se vinculam umas às outras, por laços de consanguinidade, afinidade e, sobretudo, afetividade. Família, relação intersubjetiva, desprovida de personalidade, constituída pela união de pessoas que se vinculam umas às outras por laços de consanguinidade, afinidade e, sobretudo, afetividade. Nesta visão conceitual de família, nós vamos perceber que em toda e qualquer união na qual as pessoas estão buscando uma comunhão
plena de vida, nós podemos ter um arranjo familiar diferente. Percebam, sintam que nessa definição de família não há necessidade de se formalizar a união, não há necessidade de as pessoas que se vinculam umas às outras terem laços de consanguinidade necessariamente, e muito menos de serem de sexos diferentes. Todas as vezes que duas ou mais pessoas se unirem umas às outras em busca da felicidade, em busca do carinho, do afeto e do amor, nós podemos ter constituída uma família, um modelo de entidade familiar, talvez até muito mais desafiante para nós. Vejam que, em sendo assim, a conclusão a que poderíamos chegar imediatamente é que aquele rol da Constituição, então, seria para nós meramente exemplificativo. Por quê? Porque nós podemos ter uniões entre pessoas que não são necessariamente casadas, que não constituam uma união estável pelo fato de serem do mesmo sexo e que nem estão nessa relação de pai e filho. Por exemplo, um casal de gays. Vejam que duas pessoas do mesmo sexo podem conviver em busca da mesma felicidade, do mesmo carinho, afeto e amor, com aquele propósito deliberado de, no seio da sociedade em que vivem, serem identificados como um par, serem identificados como um casal. E eles também podem formar uma família e, portanto, merecer o nosso respeito e aquela proteção do Estado. E é sabido que o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, no julgamento de duas ações, acabou colocando uma pá de cal nesta discussão, criando para nós um precedente importantíssimo, que considerou outro arranjo familiar, considerou as uniões homoafetivas também entidades familiares. Essas duas ações a que me refiro foram, primeira, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Federal através do Procurador-Geral da República. Uma segunda ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, através do seu governador. Essas duas ações, elas foram julgadas conjuntamente, porque tinham o mesmo objeto, porque apresentavam a mesma causa de pedir. Nas duas ações, nós estávamos provocando o Supremo Tribunal Federal exatamente para que ele se posicionasse acerca das uniões homoafetivas, se elas haveriam de ser protegidas como a união estável ou não. E o Supremo Tribunal Federal, suprindo a omissão do legislador, mandou que se aplicasse às uniões homoafetivas as mesmas regras estabelecidas para a união estável. O Supremo Tribunal Federal recomendou o critério da analogia para a integração da norma, exatamente para permitir que as regras previstas, estabelecidas para uma situação análoga, fossem estendidas a uma outra situação ainda não enfrentada pelo legislador. Nós, atualmente, não temos nenhuma lei no nosso ordenamento jurídico que considere as uniões homoafetivas
como arranjos familiares também. E diante dessa omissão do legislador, para integrar a norma, vai ser necessário, vai ser preciso que todos os efeitos, todos os direitos e deveres consagrados na lei para a união estável sejam estendidos para a união homoafetiva. Todos os efeitos pessoais da união estável serão efeitos pessoais de uma união homoafetiva. Todas as consequências patrimoniais deflagradas numa união estável serão os mesmos efeitos patrimoniais de uma união homoafetiva. E em todas as circunstâncias que nós permitirmos que um companheiro possa participar da sucessão do outro, nós vamos permitir que o convivente também possa ser herdeiro do outro. Então, vejam que a única diferença entre a união homoafetiva não tratada em lei para a união estável que fora protegida pelo legislador é a questão do sexo. Porque na união homoafetiva, a união vai ser constituída por pessoas do mesmo sexo. 2 homens ou 2 mulheres que vivam como casal. Enquanto que na união estável, esta convivência vai se constituir entre pessoas de sexos diferentes, homem e mulher. Então, para nós, aqueles 3 modelos, aqueles 3 arranjos familiares serão apenas e tão somente exemplos de entidades familiares consagradas na legislação. Mas, com certeza, por construção jurisprudencial, em face de precedente importantíssimo criado pelo Supremo Tribunal Federal, nós vamos admitir a existência de um núcleo familiar numa convivência entre pessoas do mesmo sexo. Outros arranjos familiares que haverão de merecer também o nosso respeito, a nossa proteção. E é preciso que se diga para logo que a tendência das famílias hoje é de serem cada vez mais desorganizadas, menos hierarquizadas e muito mais fulcradas em relações de afeto do que nas relações de consanguinidade. Nós chegamos à conclusão de que para se ter uma família, não há realmente a necessidade de as pessoas terem laços biológicos e muito menos de serem de sexos diferentes. Porque todas as vezes que as pessoas conviverem baseado nessa relação de afetividade, em busca da comunhão plena de vida, nós podemos ter esse modelo, essa entidade familiar. Em sendo assim, evidentemente que nós tivemos até que mudar, alterar a nossa fonte de inspiração. Eu me recordo bem, quando comecei a ministrar as minhas aulas de direito de família, há 10 anos atrás, eu sempre procurei me inspirar na minha avó. Eu me inspirava na minha avó porque eu tinha um carinho muito grande, porque ela sempre foi para mim um exemplo de mulher. A minha avó era uma mulher porreta. Ela mandava em todo mundo, inclusive no meu avô. Mas de uma maneira tão sutil, tão delicada, que o meu avô faleceu aos 80 anos de idade, acreditando que era o chefe da família e a cabeça do casal. Mas o meu avô não tomava nenhuma decisão sem antes ouvir a minha avó, que com certeza coordenava, comandava toda a família. Hoje, com certeza,
a minha avó não serve mais como exemplo. Por quê? Porque aquela família tradicional acabou cedendo espaço para esses outros arranjos familiares, que com certeza são muito mais desafiantes. Com certeza vão despertar muito mais a nossa atenção. Por isso que eu disse, a tendência das famílias hoje é de serem cada vez mais desorganizadas, menos hierarquizadas e muito mais constituídas por relações de afeto do que por consanguinidade. Portanto, nós vamos, nos blocos seguintes, nos encontros seguintes, cuidar de cada um desses modelos de entidades familiares que foram consagrados na Constituição, buscando essa nova visão, essa nova concepção do direito de família. Estudaremos nos blocos, nos encontros seguintes, o casamento, a união estável, a união homoafetiva e a denominada família monoparental. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.